Essa palestra está relacionada às bases mecânicas dos exercícios ginásticos, especificamente os exercícios que são realizados na barra. Antes de qualquer coisa, só recapitulando os princípios essenciais na metodologia da IRC, que são a segurança e a eficácia mecânica. Então, em outra palestra, a gente já explanou, uma palestra prévia a essa, já foi explanado a respeito destes princípios e que são a base para a metodologia da IRC. Então, quando a gente fala de segurança, a gente fala em o quê? Em garantir ou buscar garantias de que o nosso aluno, né, o seu atleta, ele tenha a menor probabilidade de se machucar, realizando, no caso, exercícios ginásticos. E nessa situação a gente precisa parar para refletir o que existe na literatura a respeito dessa modalidade de treinamento que nós praticamos. Quando a gente olha para a literatura, uma pergunta que vem: qual a articulação mais lesada entre praticantes de CrossFit e de cross-training? A literatura científica é muito clara. A maior parte da literatura mostra que a articulação do ombro é a articulação mais lesada. Tendo em vista isso, em segundo lugar, a gente tem a região lombar, como a segunda região que tem maior prevalência de lesão dentro dessa modalidade. Tendo em vista isso, a gente deve começar a pensar em estratégias para minimizar os impactos, minimizar os riscos de lesão nessas articulações. E numa reflexão breve, a gente pode parar para pensar que o quê? Os exercícios ginásticos que nós realizamos nessa modalidade de treinamento mista, eles normalmente envolvem exercícios com esforços com os braços acima da cabeça. Então, o que coloca uma grande probabilidade de que, mal executado, isso pode levar a lesão no ombro. Ok? Isso já foi pauta em outras palestras que vão estar disponíveis, mas voltando a essa reflexão, por quê? Quando a gente pensa em exercícios de barra, a gente percebe que o quê? São esforços com os braços acima da cabeça e pendulando. Isso pode gerar um estresse muito grande nas articulações do ombro e predispor os nossos atletas, os nossos clientes, a risco de lesão. E pequenos detalhes podem fazer diferença em relação a essa questão de aumentar ou reduzir a probabilidade de que esse atleta venha a se machucar. Então, a gente pensando em aspecto de segurança, a gente precisa ter em mente que o quê? Quando uma pessoa vai realizar, por exemplo, um movimento de bar muscle up, de chest to bar, onde ele vai pendular na barra, ele vai precisar de ter amplitude de movimento. E aí a gente faz menção, né, ao iceberg effect, que já foi explanado em uma palestra de introdução da metodologia, que vocês vão ter acesso, já têm acesso, e aonde a base, né, para prevenção de lesão dentro da modalidade é proposto o quê? A mobilidade. Então, se você percebe que o seu aluno, o seu cliente, ele não tem uma boa mobilidade, é interessante que se preconize a realização de atividades de mobilidade antes de se pensar em fazer balanços longos e gerando estresse nas articulações, ok? Principalmente na articulação do ombro. É necessário que se tenha estabilidade. A estabilidade envolve força para estabilizar a articulação. A gente precisa parar para pensar que a articulação do ombro é uma articulação cuja estabilidade se dá essencialmente por ação muscular. Os ligamentos, a cápsula articular do ombro, eles não conferem grande estabilidade à articulação. Somente só vão estabilizar em condições limites, onde se o músculo já não está atuando de forma efetiva, o risco de lesão vai ser muito maior. Haja visto que é muito fácil acontecer luxações na articulação do ombro. Então, a força da musculatura que envolve os ombros, ela é essencial para a estabilidade dessa articulação. Daí a importância da base de treinamento de força para a articulação do ombro, ok? E por fim, né, a eficiência dada pela qualidade do movimento, né, o aspecto técnico, né, do iceberg effect. E então, esse é o que está abaixo da água na proposta, né, do iceberg effect. Ou seja, aquilo que dá a base do iceberg para aquilo que está do lado de fora, que todo mundo vê e admira, possa realmente ser ressaltado, ser observado, ser visto. Então essa é a base. A gente precisa ter isso daí em mente. Quando a gente fala então de mobilidade, a gente tem um aspecto que é o quê? A mobilidade das articulações, elas podem ser influenciadas pela posição das outras articulações. Por exemplo, a articulação do ombro, a mobilidade da articulação do ombro pode ser limitada pela posição da cabeça.
Quando a gente vai aprender, por exemplo, técnicas de levantamento de peso olímpico, a gente aprende, por exemplo, na técnica da metodologia chinesa, que ao realizar o movimento colocando os braços com peso acima da cabeça, o atleta deve orientar o queixo em direção à fúrcula external, ou seja, fazendo essa postura. Por que isso? Porque essa postura limita o deslocamento posterior da articulação do ombro. Então, essa postura, no contexto do levantamento de peso olímpico, tem uma ação protetora, ok? Para evitar com que a barra se deslize muito para trás, com peso, isso pode lesar a articulação do ombro. Quando a gente vai para o contexto da ginástica, a gente precisa refletir de modo diferente, porque aqui agora eu quero ganhar amplitude de movimento para uma boa execução do movimento, como por exemplo nos movimentos de balanço. Então, ao realizar um movimento de balanço, se o meu aluno aproxima o queixo da fúrcula external, ele estará bloqueando, limitando essa amplitude de movimento. E isso pode gerar um estresse aumentado, excessivo, na articulação do ombro. Então, no movimento de balanço, como por exemplo nessa imagem daqui, que vai estar disponível para vocês, duas imagens do Rafa Klipper realizando Arch Position. Uma realizando com a cabeça olhando ao horizonte e a outra aproximando o queixo da fúrcula external como se estivesse tentando olhar para o chão, como é muito, mas é muito comum nos ambientes de academia. Se você parar para pensar, à medida que você está ouvindo isso daqui, puxa na sua memória visual, às vezes que você estava vendo várias pessoas fazendo pull-up. Tente lembrar o quanto é comum você ver as pessoas no movimento de Arch Position olhando para o chão, trazendo a cabeça olhando para o chão. Isso trava a articulação glenohumeral e isso pode gerar um estresse excessivo desnecessário. Na imagem que está disponível para vocês aqui no slide, vocês conseguem perceber que o Rafa realizando um Arch Position todo com o controle corporal todo alinhado e o olhar mais à frente. Isso libera a articulação glenohumeral dele e ele consegue ter um arqueamento adequado, que não sobrecarrega o ombro e nem a região lombar. Na outra imagem, que é uma imagem que reflete muito do que a gente vê nas academias, o Rafa está ali realizando duas coisas que são muito comuns, erros comuns. Olhar para o chão, o que limita a mobilidade da articulação glenohumeral. E aí, então, muitas das vezes as pessoas, numa tentativa de aumentar a amplitude de movimento, elas fazem essa flexão de joelho que pode ser vista nessa imagem. Repare que essa flexão de joelho, ela vai gerar uma força para aumentar a antiversão da pelve, aumentando a lordose lombar. Isso dá uma falsa sensação de que você está arqueando mais, ou seja, o movimento está com maior amplitude, mas a amplitude do movimento nesse momento deve estar na articulação glenohumeral e não na região lombar. Então, ao realizar esse ato daí, você vai estar gerando estresse excessivo no ombro e na região lombar, que são justamente a primeira e a segunda região mais lesada do corpo, mais lesada entre praticantes de CrossFit e Cross-Training. Então, uma simples orientação que é um dos princípios das orientações da metodologia da IRC para exercícios de barra, seja pull-up, chest to bar ou bar muscle up. O olhar deve estar para o horizonte, para evitar com que o queixo se aproxime da fúrcula external. Não vai adiantar muito ou vai ser útil para um número pequeno de alunos. A orientação é, olha, não coloque o queixo no peito, porque é um tipo de orientação que às vezes não vai ajudar tanto. Você usar pistas externas pode ser mais útil. O que a gente tem observado, que é muito útil, orientar o paciente a olhar para um ponto fixo mais à frente. Na box que você trabalha, chegue embaixo do rack e observe o que está à frente. Tente localizar um ponto de referência para que você utilize ele para os seus alunos. Você vai dar aula numa box diferente, você chegou no local, primeira questão, observe o ambiente e tente identificar esse tipo de pistas para você utilizar no exercício e para você orientar os alunos se você estiver indo dar aula,
ok? Então, na ginástica, isso é muito valorizado, pistas visuais ao redor para que ele possa se orientar, ter orientação espacial. Você acha que um ginasta, por exemplo, quando ele faz aquele monte de piruetas e aí ele cai sem orientação espacial confiável, né? Porque o sistema nervoso dele acabou de receber uma informação que o mundo está rodando. Quando ele cai, a primeira coisa que ele faz, ele procura uma referência fixa, uma referência visual fixa para ele se orientar e conseguir retomar os movimentos que ele estava realizando. Na ginástica aplicada ao CrossFit Cross Training não é diferente. Você deveria buscar dar orientação espacial para o seu aluno. Ele não tem que saber isso automaticamente, porque isso não é natural para ele. Então é você, o coach, que está aqui buscando conhecimento e agora vai ter essa informação e vai levar para o seu aluno, orientando ele para que ele execute o movimento de forma mais, em primeiro lugar, segura e mais eficaz. Quando eu digo mais eficaz, porque um maior arqueamento, permitindo então um maior alongamento do músculo peitoral maior, por exemplo, vai gerar maior energia, acúmulo de energia elástica nesse músculo e que vai então poder ser utilizada melhor durante a próxima fase do movimento, quando ele vem para hollow e vai então realizar a puxada, seja para realizar um pull-up, um chest to bar ou um bar muscle up, ok? Então, nesse pequeno ponto, a gente tem um aspecto de segurança e eficácia mecânica, ok? Muito bem. Então ali, olha